A Marília Ribeiro de volta, que vai trazer para a gente as informações dessa viagem do Flávio Bolsonaro. Hoje ele participa da audiência pública, a gente não deve ter imagem dessa participação, né, Marília? Mas, certamente, a gente vai ter muita informação importante. E Flávio Bolsonaro geralmente fala sobre, né? Aparece aqui também o Rodrigo Medina, nosso internacionalista, que está sempre aqui com a gente e vai comentar assim que a Marília trouxer todos os detalhes. Bom dia de novo, Marília. Bom dia novamente, Nath, ao Bruno, a todos que estão nos acompanhando. Hoje, então, acontece o último dia de audiências lá nos Estados Unidos para poder tratar a respeito, então, da sugestão do escritório americano de taxar produtos brasileiros em 25%. Essa discussão, ela começou ontem, nós tivemos ali vários setores tratando sobre o tema e hoje devemos ter a continuidade, então, dessas discussões. Os painéis, eles estão divididos ali em 14 painéis, onde os representantes falam, lembrando que esses representantes, eles foram inscritos antes mesmo, foi aberto ao público, o governo brasileiro acabou não se inscrevendo com a justificativa de que apenas empresas privadas deveriam participar dessa discussão e o governo brasileiro já estava tratando a respeito deste assunto com os próprios representantes do comércio americano. Nós tivemos aí reuniões na semana passada e devemos ter outras reuniões ao longo desses próximos dias com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e também com o Ministério das Relações Exteriores, juntamente com o governo norte-americano. Agora, Nath, falando a respeito então desse painel, vamos ter a continuidade dele. Ele começa ali por volta das 10 horas da manhã, horário aqui de Brasília. Será cronometrado ali o tempo de fala dessas pessoas que foram inscritas, como, por exemplo, o senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro. O cronômetro deve girar ali em torno de 5 minutos. Lembrando que essas pessoas que se inscreveram para poderem falar nessa audiência, elas vão trazer ali um resumo do que já foi apresentado por escrito. O senador Flávio Bolsonaro, ele enviou um documento ao governo americano, ali um documento de 86 páginas, então ele vai tentar ali resumir nesse prazo ali de cerca de 5 minutos o que vem nesse documento. E o que ele acabou pedindo? Ele pediu a suspensão, então, dessas tarifas, dessas possíveis tarifas aos produtos brasileiros e também pediu que o PIX pudesse ficar excluído, então, dessa decisão que deve vir ali no dia 15 de julho. Ele vai sustentar isso durante os seus 5 minutos. Importante a gente trazer aqui também, Nath, que essa é uma etapa, uma das últimas etapas ali até que o governo americano venha decidir ou não sobre a imposição dessas tarifas, mas é importante também trazer que ela não define, não é essas audiências que estão acontecendo segunda e terça-feira que vão definir se de fato essas tarifas serão aplicadas ou não ao Brasil. Os representantes que fazem parte desse escritório, logo depois dessas audiências, eles vão se reunir, vão pegar todos os argumentos que foram ali ouvidos durante esses 2 dias e aí eles vão trazer uma conclusão. Lembrando que o prazo final, ele se encerra ali no dia 15 de julho. Importante também a gente relembrar, né, toda essa questão envolvendo as tarifas, que no ano passado nós tivemos ali a imposição de outras tarifas, elas ali de acordo então com o Eduardo Bolsonaro, que é ex-deputado federal, que está lá nos Estados Unidos, houve ali participação dele propriamente para que essas tarifas pudessem ser aplicadas. Todo esse processo aconteceu durante o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal, quando ele foi condenado ali a 27 anos e 3 meses de prisão. Tivemos também, além dessa questão das tarifas, também tivemos ali a aplicação de sanções a ministros do Supremo Tribunal Federal, como o ministro o ministro Alexandre de Moraes e também ao ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Agora, então, nós temos mais essa sugestão. Ela ainda não está valendo, somente a partir do dia 15 de julho que vamos ter uma definição, mas foi uma sugestão vinda ali do escritório americano. Também existe ali uma outra tarifa que vem ser discutida aí logo após a conclusão dessa, que é a tarifa de 12,5%. Há outros produtos também, produtos brasileiros, mas nessa discussão de agora, que Flávio Bolsonaro participa, não entra essa tarifa de 12,5%, apenas a de 25%.
Importante reforçar, essas audiências elas ainda não vão definir se a aplicação dessas tarifas devem ou não acontecer. A gente segue aguardando, como você disse, Nath, não devemos ter aí transmissão dessas audiências, mas provavelmente devemos ter aí uma nota vinda da assessoria do senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, e ele também deve conversar com jornalistas lá em Washington para poder trazer detalhes sobre o que ele falou a respeito, então, da sua defesa em relação a essas taxas, e a gente segue aguardando o que vem aí pela frente, Nath. Perfeito, valeu, Marília. Marília traz os detalhes sempre aqui de Brasília e volta assim que tiver novidades. Bom dia agora, Medina. É sempre um prazer te ter aqui no Acorda Metrópolis. Bom dia, Natália. Bom dia, Marília. Que bom estar de volta para discutir tão importantes temas para a realidade contemporânea. Exatamente. Bom, o primeiro e o mais importante nesse momento para o Brasil, já há algum tempo, é essa novidade, né, dos novos tarifaços. Os novos tarifaços surgem, coincidentemente ou não, depois da volta do Flávio Bolsonaro à visita ao presidente Donald Trump, ao J.D. Vance e ao Marco Rubio. Assim como a questão do tarifaço, coincidentemente ou não, os Estados Unidos começam a reconhecer CV e PCC como grupos terroristas. Por que eu estou relembrando essa história também? Porque, nesse caso, o Flávio voltou dizendo que foi ele que conseguiu fazer isso. Foi um importante capital político para ele. Mesmo assim, naquele momento, o que mais pesou foi a situação dele com o Daniel Vorcaro e segue distanciando ele do presidente Lula nas pesquisas. Outro ponto que segue difícil para o Flávio Bolsonaro é justamente a questão do tarifaço. Ele volta dos Estados Unidos dizendo, a primeiro momento em que surge essa história do tarifaço, ele diz, não, em relação a isso eu não pedi para o presidente tarifar o Brasil, eu pedi o contrário, para o presidente Donald Trump não tarifar o Brasil. Mas no ano passado, no primeiro tarifaço, a família Bolsonaro, Flávio, Eduardo, festejaram o tarifaço. E aí a questão do tarifaço se juntou à amizade dele ali com o Daniel Vorcaro e é isso, segue dificultando a vida do Flávio em relação às pesquisas nesse momento de pré-campanha. Ele está indo lá para os Estados Unidos, professor, para tentar um lugar ao sol, tentar um lugarzinho nessa narrativa e do lado que é melhor para ele nas intenções de voto? Tendo em vista que um dos momentos mais importantes de recuperação da popularidade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi exatamente a postura adotada frente ao primeiro tarifaço, né, no ano passado, de não ceder a discursos mais duros e, diante ainda da culpa assumida pelo próprio Eduardo Bolsonaro de que teria sido o tarifaço contra o Brasil resultado de um protagonismo seu, o senador Flávio Bolsonaro tenta agora desvencilhar-se, em que pese uma carta de agradecimento pela sua atuação, né, nessa investigação comercial que agora resulta na possibilidade de nova tarifação de 25%. Né? Ele tenta se descolar dessa responsabilidade por um eventual novo tarifaço, tentando acumular capital político frente a claras possibilidades de ingerência norte-americana no pleito eleitoral presidencial que se aproxima para a realidade brasileira. Para que nós saibamos o que está em jogo, nós estamos falando de, segundo a Confederação Nacional da Indústria, cerca de 4.100 produtos que estariam, portanto, suscetíveis a essa tarifação, implicando algo em torno de 15 bilhões de dólares em exportações, sob a alegação de que o Brasil estaria cometendo práticas desleais no foro comercial. A exemplo, o que alega o escritório norte-americano, a gratuidade do PIX, que desvela o comprometimento da gestão Donald Trump com corporações privadas que exploram atividades bancárias e que não desejam que essa gratuidade, portanto, atinja essa prestação de serviço nos Estados Unidos. Também alegações sobre a questão do etanol, propriedade intelectual, de forma bastante subjetiva, mencionado o desmatamento e também a exploração de trabalho compulsório na realidade brasileira.
como bem dito aqui, Natália, até 15 de julho corre o prazo para uma saída negocial entre o governo brasileiro e o governo norte-americano. É o prazo para a definição de um acordo e agora adentramos a etapa das audiências públicas, não é? O Ministério das Relações Exteriores já encaminhou uma contestação de 29 páginas, né, onde as questões alusivas à acusação de ingerência do Estado brasileiro, ou melhor, né, de falta de atuação quanto a questões alusivas a desmatamento e a trabalho forçado, são contestadas, demonstrando-se dados concretos, né, da atuação do Estado brasileiro para coibir tais práticas, né? E mesmo argumentos contrários ao caráter condenatório do PIX, ao posicionamento do governo brasileiro sobre a questão do etanol e acerca da propriedade intelectual. Mas o governo brasileiro optou por uma estratégia de negociações bilaterais diretas, razão pela qual setores empresariais da indústria brasileira que estão agora participando dessas audiências públicas com o intuito de reverter essa possível tarifação. No que concerne às estratégias do Estado brasileiro, está a possibilidade de, por exemplo, reduzir impostos sobre produtos norte-americanos a fim de compensar, então, eventuais perdas e chamar à mesa de negociação o governo norte-americano a fim de se evitar que esses 20% sejam, então, implementados a partir do dia 15. Professor, acho que é importante a gente também diferenciar o tarifaço primeiro, lá do ano passado, com essas novas tarifas. Inclusive porque tem talvez até um pessimismo incomum até, sobre dessa vez realmente ser muito mais difícil do que na primeira vez. E na primeira vez teve bastante pessimismo também, mas a diplomacia brasileira conseguiu ali avançar muito e muito também por causa dos encontros do presidente Lula com o presidente Donald Trump. A gente falou muito sobre isso. Trump ficou ali admirado com a presença, com a figura do presidente Lula e tudo mais. Mas acontece essa nova leva das tarifas. Queria te ouvir sobre as diferenças do que aconteceu no ano passado com o que aconteceu nesse ano e, claro, também o que aconteceu entre os dois países, entre esses dois momentos. As diferenças são bastante significativas, Natália. Primeiro porque as primeiras tarifas estavam num contexto muito mais ampliado de guerra tarifária movida pelo governo norte-americano contra diversos países. Muitos deles alianças estratégicas de longa data do governo norte-americano. Se você bem se recorda, essa primeira onda de tarifações aconteceu num contexto bastante estapafúrdio de ameaça de anexação do Canadá, um parceiro comercial dos Estados Unidos, no NAFTA, também de um dissenso muito grave em relação ao México e explicitando uma estratégia negocial de imposição de tarifas e de ameaças de tarifação como moeda de troca para a obtenção de vantagens que de outra forma não seria possível garantir. Então, esse é o contexto do primeiro tarifaço sobre o qual nós muito falamos aqui. Essa segunda ameaça de tarifação ocorre praticamente isolando o Brasil de todo o contexto que outrora havia e muito assertivamente mirando para a disputa eleitoral que já principia e colocando, por meio da mediação do Marco Rubio, a gestão Donald Trump favorável claramente a um dos lados e pondo sob risco a própria soberania do Estado brasileiro, porque ao classificar Comando Vermelho e Primeiro Comando da Capital como organizações terroristas, abre-se uma brecha para que intervenções militares ocorram sem passar, por exemplo, pela aprovação das casas do Congresso norte-americano, exemplo do que vimos na Venezuela, apesar de que Venezuela e Brasil são realidades e
constituições institucionais muitíssimo diferentes, não é? Mas é assim que se coloca, em termos conjunturais, essa nova ameaça de tarifação, claramente expondo a política externa norte-americana numa ação de ingerência sobre a realidade brasileira, fomentada pela oposição política ao governo federal e com severos riscos, né, de, em nome de vantagens concorrenciais, essa atuação se desprender dos interesses da própria oposição política, que pode malograr, né, nos seus intentos e colher frutos bastante amargos desse fomento à intervenção. Eu acho que também é importante, professor, te perguntar sobre os argumentos do governo brasileiro. No primeiro tarifaço, os americanos também foram bastante prejudicados, além dos brasileiros, né? Tinham produtos ali muito importantes para o dia a dia do americano, o café, a carne bovina, o suco de laranja. Isso também deve ser utilizado agora na argumentação nova, tem sido utilizado na nova argumentação aí do governo brasileiro. Acho que é interessante te ouvir também sobre o que pode ajudar o Brasil na negociação e que talvez tenha espaço ali junto do presidente Donald Trump. Bom, há mais de uma dezena de setores afetados pela nova ameaça de tarifação, né? Desde a metalurgia, que tem impacto direto sobre o setor da construção civil nos Estados Unidos, pode levar a um aumento abrupto dos preços implicados nesses nichos de atividade, passando pelo agronegócio, né? Nós temos, sob ameaça direta de tributação, o açúcar, também o etanol e óleos animais de várias espécies. Ou seja, na cesta básica do produto do consumidor mediano norte-americano, agrava-se o problema da inflação que já tem curso naquela realidade por meio de diversos processos entrecruzados, que passa inclusive pela intervenção militar norte-americana no Irã, fechamento do Estreito de Hormuz, o aumento dos combustíveis, do frete marítimo, do combustível de aviação. Mas, voltando ao tarifaço, impacta também em diversas manufaturas, desde o fabrico de pneus, né, importação de pneus automotivos, tem impacto, portanto, sobre a indústria automobilística, né, até molduras de madeira que são ali costumeiramente consumidas e que provém do Brasil. Então, de novo, isso pode levar a um maior impacto em termos inflacionários para a realidade norte-americana e, por sua vez, ocasionar uma queda ainda maior da popularidade do presidente Donald Trump, que está às vésperas das eleições de meio de mandato, que ocorrerão agora em novembro, onde deve se renovar parte considerável do Congresso, colocando sob risco a sua própria base de apoio, né, que é absolutamente elementar para a condução das suas agendas políticas. Então, há riscos para todos os lados implicados aí. Sem a menor sombra de dúvidas, isso deve pesar para a decisão, que ao fim e ao cabo, Natália, compete ao próprio Donald Trump, né, a partir, é claro, das prescrições feitas no contexto dessa investigação comercial, mas, no final das contas, é a sua decisão que pesa, né? O que disser o presidente Donald Trump será feito em termos de implementação ou não dessas tarifas. Professor, a cúpula da OTAN vai começar também, e acho que é importante te ouvir sobre, afinal de contas, boa parte do que vai ser discutido vem das atitudes do presidente Donald Trump, ou do que os Estados Unidos vêm tomando de decisões ao longo desse 1 ano e meio aí dele como presidente de novo. Diversas, né, a gente está colocando aqui também uma das manchetes do Metrópolis, do Trump voltando a debochar da premier da Itália, Giorgia Meloni. Já surgiu aí de que ele quer se encontrar com Zelensky para falar sobre a guerra com a Rússia. Enfim, tem diversas pautas importantes, mas muitas no entorno aí dos Estados Unidos,
guerra contra o Irã e tudo mais. Queria te ouvir também o que a gente pode esperar da cúpula da OTAN. Sim, a cúpula da OTAN começa hoje. Cúpula anual de 2 dias, sediada em Ankara, na Turquia, e que reunirá líderes de 32 países membros do Pacto Militar, que está em notável processo de expansão em direção, nesse momento, à Finlândia e à Suécia. E se reúne sob uma sombra, que são as tensões entre Estados Unidos e países europeus, demandando propriamente um reposicionamento do pacto militar frente a uma nova realidade que diz respeito tanto à guerra movida pelos Estados Unidos contra o Irã e que tentou, não poucas vezes, mover os Estados-membros da OTAN contra o Irã para uma joint venture no Estreito de Hormuz, não é? E também resulta de um posicionamento, não poucas vezes tomado dos Estados Unidos em desfavor da Ucrânia, enquanto Estados europeus juntavam forças, e o seguem fazendo, para viabilizar a resistência ucraniana contra a Rússia. O encontro acontece, como eu disse, em Ankara, tem como secretário-geral da OTAN o Mark Rutte e sob presidência do próprio Donald Trump, reunindo-se aí então os Estados-membros sobre essa sombra, né, sobre esse espectro da tensão entre Estados Unidos e países europeus, em torno de questões muito bem demarcadas, não é? Já há pelo menos 3 encontros de cúpula, a guerra da Ucrânia é tema central dessas discussões. Nós estamos no 4º ano de conflito e numa realidade, desde o plano diplomático e militar, bastante distinta. A Ucrânia, no último período, chegou a recuperar algo em torno de 400 quilômetros quadrados de território, em que pese ainda o avanço russo e os recentes ataques russos à capital ucraniana, Kiev, né, resultando aí num número considerável de mortos e feridos. Foram 2 ataques de larga envergadura no tempo de uma semana. E também o sucesso de ações ucranianas por meio de drones, bombardeando instalações russas em realidades bastante longevas, como a Sibéria e São Petersburgo, por exemplo. No que concerne ao desenvolvimento da guerra da Ucrânia, esses ataques havidos contra Kiev e que resultam em 22 mortos nesses últimos ataques, somando-se aos 30 mortos do dia 2 de julho, nós temos o alerta feito pelo presidente Volodymyr Zelensky quanto à escassez de mísseis de interceptação de drones. Refiro-me ao sistema Patriot, que é de fabricação norte-americana. Portanto, cobra-se de Estados europeus na cúpula da OTAN, da parte do presidente ucraniano, um maior apoio no envio desses mísseis balísticos de interceptação e também apoio norte-americano, uma vez que o presidente ucraniano afirma a possibilidade de mísseis Patriot serem fabricados na própria Ucrânia. Vamos lembrar que à época do Império Soviético, a Ucrânia desempenhou esse papel do fabrico de mísseis balísticos, não é? Então, seria preciso que o governo norte-americano cedesse os direitos de fabricação desse sistema para que a Ucrânia pudesse se reposicionar militarmente. Vamos lembrar que o custo de cada disparo de um míssil Patriot é de algo em torno de $1 milhão, né? Enquanto o custo de fabrico de um drone, né, que está sendo, segundo informa o governo russo, fabricado na Polônia e desde a Polônia fornecido para a Ucrânia, o que tem elevado as tensões entre o Kremlin e o governo polonês, não é? São necessários, o custo dos drones é muitas vezes inferior ao fabrico de um míssil Patriot. Por vezes são necessários até 4 disparos
ou seja, 4 milhões de dólares, para se interceptar, então, um único drone, que é fabricado em muito mais larga escala e chega muito mais facilmente aos teatros de operação da guerra. Portanto, esse deve ser o tema central das discussões, em que pesem outras relevantes questões, como a guerra contra o Irã, a questão da segurança marítima, que deve envolver os Estados-membros da OTAN para a resolução de termos acerca do transporte de petróleo pelo Estreito de Hormuz, e um outro ponto muitíssimo sensível, gastos militares, o que implica em questões de segurança de estados europeus e a sua capacidade de defesa, de produção de defesa, independente dos Estados Unidos, do apoio norte-americano, né, para um rearmamento europeu. Vamos lembrar, só para você ter ideia do que significa essa independência em relação aos Estados Unidos, o Canadá acaba de comprar um número considerável de submarinos da Alemanha, né, no momento subsequente a uma ameaça norte-americana de anexação do Canadá. Parece anedótica, mas uma declaração dessa natureza, ainda que seja feita por uma rede social, que parece-nos é o veículo comunicacional quase que oficial da Casa Branca, isso produz tensões em larga medida. É isso. Professor, você vai continuar comigo, eu vou adicionar